Seja bem-vindo à 189ª aula do curso de funções do canal Passo a Passo. Nesta aula, eu irei resolver este exercício que pede para resolver esta inequação e dizer qual dessas alternativas representa a solução dessa inequação. Porém, antes de fazer isso, eu vou deixar um recado aqui para vocês. Todo o conteúdo disponível neste canal ele é gratuito, mas se você quiser contribuir voluntariamente com este canal, você pode contribuir com qualquer quantia nesta conta ou através do Apoia-se, cujo link estará na descrição deste vídeo. Agora, retornando aqui ao exercício. O primeiro passo para resolvê-lo, vou destacar a minha equação. Depois vou pegar este x aqui ó, que está do lado direito, vou passar para o lado esquerdo. Então vou ter x sobre x mais 1 menos x maior que zero. Tendo aqui ó, esta configuração, o próximo passo é aplicar o MMC. O MMC entre x sobre x mais 1 menos x. O MMC aqui ó, vai ser o próprio x mais 1. Este é o mínimo múltiplo comum que eu vou ter entre esses dois termos. Então eu vou ter aqui ó, x mais 1. X mais 1 dividido por x mais 1, 1 vezes x, x. X mais 1 vezes menos x vai ter o quê? Menos x vezes x mais 1. Cheguei nessa configuração, eu preciso agora ó, pegar esse menos x e distribuir aqui. Então vou ter ó, menos x vezes x, menos x ao quadrado. Menos x vezes 1, menos x. Portanto, eu vou ter agora ó, x menos x ao quadrado menos x sobre x mais 1. Tem um x positivo, tem um x negativo, eles vão se anular. Então, vou ficar com menos x ao quadrado sobre x mais 1. Portanto, a minha equação agora vai ser esta aqui, ó, menos x ao quadrado sobre x mais 1 maior que zero. Tendo chegado nessa configuração, agora fica mais fácil de resolver. Por quê? Porque nessa configuração, basta aplicar a metodologia de resolução de inequação quociente quando envolve função quadrática. Eu tenho aqui, ó, no numerador dessa fração, uma função quadrática. Esse menos x ao quadrado faz com que eu tenha uma função quadrática aqui. Aqui no denominador dessa fração, eu tenho uma função polinomial do primeiro grau. Antes, ó, quando eu tinha aqui a configuração inicial, eu só tinha o quê? Eu só tinha a função polinomial do primeiro grau aqui, ó, tanto em cima quanto embaixo. Tanto desse lado aqui da inequação também, eu só tinha x. X mais 1, sob x, do outro lado x. Então eu preciso desta configuração aqui para resolver esse exercício. Bom, agora que eu tenho essa configuração, eu vou aqui resolver essa inequação seguindo a metodologia de resolução de inequação quociente quando envolve função quadrática. Que é o quê? Primeiro passo. Achar as raízes das funções que fazem parte da inequação. Como é que se acha as raízes? Bom, achar as raízes é o mesmo que determinar os zeros das funções. Então, para achar as raízes, eu vou ter que igualar elas a zero, destacar os seus coeficientes, aplicar, no caso da função quadrática, o delta, calcular o delta, aplicar Bhaskara, achar as raízes. Fiz isso, vou para g de x. E vou fazer o que? Achar as raízes da minha g de x. A minha g de x aqui ela é uma função polinomial do primeiro grau. Então, para achar sua raiz é muito simples. Então, eu vou começar aqui ó, pela função que eu estou chamando de f de x, que é a minha função quadrática, que é a função que está aqui ó, no numerador da minha fração dentro dessa inequação quociente. Bom, vamos lá. Primeiro, ó, vou igualar a zero. Depois, vou destacar os coeficientes desta função quadrática. Esta função quadrática só possui um coeficiente, que é o coeficiente a. O coeficiente a de uma função quadrática, de uma função polinomial do primeiro grau, é sempre o valor que multiplica a variável x que está elevado ao quadrado. Eu tenho esse sinal negativo aqui na frente da minha variável x, e ele representa que tem menos 1 multiplicando a variável x que está elevado ao quadrado. Portanto, o coeficiente a vale menos 1. O coeficiente b e o coeficiente c aqui são nulos. Agora, por que eles são nulos? Porque não existem outros termos aqui ó, nessa função. Não existe aqui ó, um valor vezes x. Não existe aqui também ó, um número, uma constante, né, que eu possa chamar de c. Portanto, aqui é o único
coeficiente que eu possuo nesta função quadrática é o coeficiente a. Destaquei os coeficientes, eu vou calcular o delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Portanto, eu vou ter, ó, 0 ao quadrado, né, que é o valor de b, 0 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1, que é o valor de a, vezes 0, que é o valor de c. 0 ao quadrado é o próprio 0. Menos 4 vezes menos 1, 4 positivo. 4 positivo vezes 0, 0. Portanto, 0 mais 0, 0. Delta vale 0. Achei o delta. Aplico o Bhaskara agora para achar as raízes. Bhaskara é igual a menos b mais ou menos a escalar de delta sobre 2 vezes a. Então, ficar com menos 0, que é o valor de b, mais ou menos a raiz quadrada de 0, que é o valor de delta, dividido por 2 vezes menos 1, que é o valor de a. Perceba o seguinte, ó, esse sinal negativo aqui, ó, que vem da fórmula do Bhaskara, aqui na frente do b, o que ele representa? Ele representa que tem menos 1 multiplicando b. Portanto, ó, menos 1 vezes 0, 0. Raiz quadrada de 0, 0. 2 vezes menos 1, menos 2. Assim sendo, a primeira raiz vai ser, ó, 0 mais 0 dividido por menos 2. 0 mais 0, 0. Dividido por menos 2, 0. Segunda raiz, 0 menos 0. 0 menos 0, 0. 0 dividido por menos 2, 0. Então, os valores das raízes da minha função quadrática, da minha f de x, são esses aqui, ó. Ambas as raízes, né, tanto a primeira quanto a segunda, possuem o mesmo valor, que é 0. Isso quer dizer o quê? Que é apenas um ponto no eixo x do plano cartesiano onde esta função toca neste eixo, que é em x igual a 0. Agora que eu achei as raízes da minha f de x, da minha função quadrática, eu vou achar aqui as raízes da minha g de x, a minha função polinomial do primeiro grau. Minha função é x mais 1, então vou igualar ela a 0. Perceba que toda função polinomial do primeiro grau tem um coeficiente a e pode ter um coeficiente b, viu? Pode, às vezes não tem. O b, o coeficiente b de uma função polinomial do primeiro grau, pode ser nulo, ou seja, ele pode valer 0. Agora, o coeficiente a não. O coeficiente a é sempre um valor diferente de 0. Pode ser um número positivo, pode ser negativo. Pode ser uma fração, pode ser um número inteiro, pode ser um número decimal. Mas ele sempre existe quando se trata de função polinomial do primeiro grau. Bom, agora, qual é o coeficiente a? O coeficiente angular de uma função polinomial do primeiro grau. É sempre o valor que multiplica a variável x. Qual é o valor que está multiplicando esse x aqui? Esse x está positivo, né? O x aqui está positivo. Se o x está positivo e não tem nenhum número na frente dele, quer dizer que esse número vale quanto? 1. Ah, por que não se escreve o 1 aqui? Simples. Pelo mesmo motivo que aqui não se escreveu o menos 1, só se colocou aqui o sinal negativo. Porque qualquer coisa multiplicada por 1 positivo é ela mesma. É como na tabuada do 1. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 8, 8. Portanto, ó, 1 vezes x, x. Por isso que não se escreve esse 1. Então, fica subentendido. Quando você tem um x positivo, que não tem um número na frente, quer dizer que ele está sendo multiplicado por 1. Bom, agora, o coeficiente b aqui, o coeficiente linear dessa função quadrática, é a constante... Na função quadrática não, gente, desculpe. Função polinomial do primeiro grau. Bom, o coeficiente linear aqui da função polinomial do primeiro grau, esta constante aqui, ó, é o número 1. Portanto, se eu quero achar a raiz aqui, eu só tenho que isolar o x. Disse aqui, ó, x mais 1 igual a 0. Para isolar o x, pego o coeficiente linear, que aqui vale 1, passo para o outro lado da igualdade. Se aqui ele é positivo, do outro lado fica negativo. Então, vou ter x igual a menos 1. Eu posso parar por aqui, ó. Eu não tenho que seguir o próximo passo. Aqui, por quê? Porque é simples, gente. Aqui já fica entendido. A raiz dessa função é x igual a menos 1. Ou seja, em x igual a menos 1, a reta que representa essa função polinomial do primeiro grau vai tocar no eixo x. Porém, para mostrar aqui o passo a passo, eu prossegui aqui, ó. Eu coloquei o quê? X está sendo multiplicado por 1. Portanto, se esse 1 multiplica x, ele tem que passar para o outro lado. Se ele passa para o outro lado, ele vai dividindo. Ah, por que ele tem que passar para o outro lado? Porque eu quero isolar x. Então, vou ter o quê? Ó? X igual a menos 1 dividido por 1. Menos 1 dividido por 1, menos 1. É por esse motivo, ó, que parar aqui, ó, neste passo, já basta para você dizer que a raiz dessa função é menos 1. Por quê? Porque se você botar para o outro lado aqui o 1,
Qualquer coisa dividido por 1 é ela mesma, né? Qualquer coisa dividido por 1 positivo é ela mesma. Bom, agora prosseguindo. Eu tenho as minhas raízes das minhas duas funções. Vou analisar os seus sinais agora. A minha primeira função aqui, ó, minha f de x, é uma função quadrática. Possui um coeficiente a de valor negativo, que vale menos 1. Sempre que uma função quadrática tiver um coeficiente a negativo, ela terá uma parábola com a concavidade voltada para baixo. Ou seja, o desenho gráfico desta função, sempre que o coeficiente a for negativo, vai ser uma parábola com a concavidade voltada para baixo. E sempre que eu tiver um delta igual a zero, que vai me dar apenas uma raiz, ou seja, um único ponto onde essa função vai tocar no eixo x, o único ponto onde essa parábola toca no eixo x, que aqui no caso é em x igual a zero, eu vou ter esta configuração aqui, ó. Coeficiente a negativo e uma única raiz, eu tenho essa configuração de sinais, que é o que? Para qualquer x menor que o valor da raiz, correspondente em y negativo. Para qualquer x maior que o valor da raiz, correspondente em y também negativo. E como é que eu comprovo isso? Simples, substituindo os valores aqui no x. Imagine aqui, eu vou botar um valor menor do que zero no x. Imagine, por exemplo, menos 2. Então eu vou ter, ó, menos 2 ao quadrado. Menos 2 ao quadrado, 4. Só que eu tenho esse sinal negativo aqui na frente, que representa o quê? Que x está sendo multiplicado por menos 1. Se eu estou colocando 2 no valor de x, esse 2 também vai ser multiplicado por menos 1. Então eu vou ter o quê? Ó, 2 ao quadrado, 4. 4 vezes menos 1, menos 4. Portanto, ó, quando x for igual a menos 2, y vai ser igual a menos 4. Se eu botar um valor positivo aqui, vai acontecer a mesma coisa. Bota aqui, ó, x igual a 5. 5 ao quadrado, 25. 25 vezes menos 1, menos 25. Portanto, quando x for igual a 5, y igual a menos 25. Agora aqui, ó, para minha g de x, a minha função polinomial do primeiro grau. Bom, eu sei que ela é uma função crescente. Como é que eu sei disso? O valor do coeficiente angular aqui é 1. Sempre que o coeficiente angular de uma função polinomial do primeiro grau for um valor positivo, eu tenho uma função crescente. E toda função crescente tem esta configuração de sinais, que é o quê? Para qualquer x maior que o valor da raiz, correspondente em y positivo. Para qualquer x menor que o valor da raiz, correspondente em y negativo. Bom, agora que eu sei disso, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o quociente dos sinais das funções. O que é o quociente dos sinais das funções? É a divisão entre eles. E como é que eu faço isso? Muito simples, ó. Eu vou traçar uma linha para minha f de x. E na linha da f de x eu vou colocar a sua raiz e os seus sinais. Embaixo desta linha eu vou traçar uma outra para minha g de x. E vou colocar o valor da sua raiz e os seus sinais. Portanto, ó, tem aqui, ó, raiz da g de x, menos 1. Antes de menos 1, correspondente em y negativo. Então, ó, sinal negativo. Depois de menos 1, correspondente em y positivo. Então, sinais positivos. Embaixo da linha da g de x, eu vou traçar uma outra para a minha divisão, ó, da minha f de x dividido pela minha g de x. Agora, como é que eu preencho essa linha aqui da f de x dividido pela g de x? Aqui no caso você já vê, está preenchido. Mas como é que, se aqui tivesse vazio, como é que eu preencheria? Simples, ó. Sinal negativo dividido por sinal negativo, sinal positivo. Sinal negativo dividido por sinal positivo, sinal negativo. Sinal negativo dividido por sinal positivo, sinal negativo. Bom, é fazendo a divisão dos sinais que você vai achar o quê? Onde é que eu vou ter valores positivos, onde é que eu vou ter valores negativos, na divisão dessas duas funções. E isso é o que vai me responder a inequação. É através disso que eu vou saber. A inequação pede aqui, ó, onde é que a minha f de x dividido pela minha g de x vai me dar valores maiores do que zero. Qual é o valor de x que vai me dar isso? Bom, aqui pela divisão de sinais eu achei que são os valores abaixo de menos 1. Qualquer x menor que menos 1 vai me dar um valor aqui maior que zero. Agora perceba, ó, que é abaixo de menos 1. O menos 1 não faz parte da resposta, mas sim os valores que estão abaixo dele. Agora, por que o menos 1 faz parte da resposta? Simples, ó. O menos 1 ele é a raiz da g de x. A g de x ela é o denominador dessa fração. O denominador de uma fração não pode ser zero. Portanto, ó,
Se eu colocar aqui, ó, menos 1 no lugar do x, eu vou ter o quê? Menos 1 mais 1, 0. O denominador não pode zerar. Então, nunca que a raiz da função que é o denominador de uma inequação quociente fará parte da solução. Por quê? Porque o denominador de uma fração, uma inequação quociente é o quê? Uma função dividida por outra. Portanto, uma fração entre duas funções, que tem duas funções, o denominador nunca pode ser zero. Por isso, aqui a raiz da g de x, que é o denominador, ela não fará parte da solução. Ah, e quanto a f de x? Bom, a f de x, a sua raiz pode fazer parte da solução, porque o numerador de uma fração pode zerar, o denominador que não. Mas neste caso aqui, ela não fará. Por quê? Porque é o seguinte, ó, primeira questão é o seguinte, ó, pela aqui divisão de sinais, você vê ó, que qualquer valor menor que zero ou maior que zero aqui, só deu correspondente negativo, e a inequação pede correspondente positivo. O único local aqui que atendeu a inequação são os valores abaixo de menos 1. Aí se eu colocar 0 é maior que menos 1, então ó, não faz parte. Qualquer valor que seja maior que menos 1 e menor que 0 não faz parte, é abaixo de menos 1. Em segundo lugar, a inequação pede aqui ó, valores maiores do que 0. E o que isso quer dizer? Que a raiz da f de x também não pode fazer parte da solução por causa disso. Porque se eu colocar aqui, ó, se eu zerar o numerador, eu vou ter o que? 0 dividido por 1. Imagine, bota o 0 aqui no lugar do x. Vou ter 0 ao quadrado, 0. Vezes menos 1, 0. 0 mais 1, 1. 0 dividido por 1, 0. Só que a inequação me pede valores maiores do que 0. Então não pode ter 0 aqui, para este caso, no numerador, nem no denominador. Assim sendo, ó, são os valores abaixo de menos 1. Ah, como é que eu comprovo isso? Simples, ó. Bota aqui um valor menor que menos 1 no lugar do x. Bota o menos 2. Menos 2 ao quadrado, 4. 4 vezes menos 1 dá o quê? Menos 4. Menos 2 mais 1, menos 1. Então eu vou ter o quê? Menos 4 dividido por menos 1. Menos 4 dividido por menos 1 dá o quê? 4 positivo. Portanto, há um valor maior que 0. Sendo assim, ó, x pertence aos reais, tal que x tem que ser menor que 0. Esta é a solução deste exercício. Agora que eu achei a solução, eu sei qual é a alternativa aqui, ó, que responde esta questão. É a alternativa D. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe aí o seu like. Se vocês têm alguma dúvida, coloque nos comentários. Se gostou desse canal, se inscreva. Tenha bons estudos e até o próximo vídeo.